A paz do Senhor Jesus a todos. Nossa, é uma alegria imensa iniciar mais um encontro nosso por aqui. Com certeza. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. É um privilégio enorme abrir a palavra de Deus de novo com vocês. Verdade. Olha, o ambiente hoje tá de muita reverência, mas confesso que eu também tô com uma expectativa muito contagiante, sabe? É o melhor clima possível pra gente estudar, né? Sim, porque a gente tá aqui para mais um mergulho profundo nas Escrituras. Eu fico muito animada em receber quem acompanha o EBD Fiel. Que é o nosso espaço dedicado a trazer aquele resumo detalhado, bem teológico e prático das lições da editora Betel. Isso mesmo. E o nosso foco principal de hoje é a lição 9, que tem um tema central e, olha, eu diria que é vital para a saúde da igreja hoje. Sem dúvida. O tema é que a alegria e a gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Exato. Mas antes da gente mergulhar nessas camadas todas do tema, eu queria deixar um convite bem genuíno e pastoral para quem está ouvindo a gente. Fica à vontade, é um ponto importante. Então, pessoal, façam parte ativamente dessa jornada com a gente. Acompanhem, compartilhem, divulguem o conteúdo do EBD Fiel no Instagram, no TikTok, no YouTube também. E não é só sobre algoritmo, né? Não, imagina, não é nada disso. Quando esse material é repassado, a gente fortalece a escola bíblica dominical de um jeito incrível. Verdade. E o mais importante, a palavra de Deus é espalhada para alcançar corações que podem estar, precisando desesperadamente de uma direção lá do outro lado da tela. É uma ferramenta de evangelismo, né? Então divulguem. Bom, para a gente começar a construir esse nosso raciocínio teológico hoje, eu quero trazer uma cena histórica. O livro de Neemias, esse contexto é fantástico. Sim, Neemias capítulo 8. Imagina só a cena, um cenário de exaustão coletiva absurda. O povo judeu tinha acabado de voltar do cativeiro lá na Babilônia, né? E estavam sob uma pressão psicológica e física gigantesca. Trabalhando dia e noite para reconstruir os muros de Jerusalém, cercados por inimigos de todos os lados. Exatamente. É aquela imagem clássica. Precisando segurar a espada numa mão para se defender e a ferramenta de trabalho na outra. Nossa, um estresse absoluto. A gente, às vezes, a gente lê esses relatos históricos na Bíblia muito rápido e esquece o peso humano da coisa toda, né? Era um povo que estava traumatizado, cansado, com medo. Pois é, e é justamente nesse caldeirão de emoções todas que algo extraordinário vai acontecer. O muro finalmente é terminado. E aí entra o sacerdote Esdras, né? Minutos não, tá? Foram horas e horas de exposição bíblica. E é aí que vem o ponto de virada da história. Porque quando a palavra de Deus é exposta, a primeira reação daquela multidão é um quebrantamento muito profundo. Eles começam a chorar muito. Choraram ao perceber o abismo enorme que tinha se formado entre a vida que eles estavam levando e os mandamentos de Deus. Mas aí que tá o contrassenso que eu acho incrível. Em vez de deixar o povo afundar naquela culpa terrível, Neemias e Esdras intervêm. Eles mandam o povo parar de chorar e fazer uma festa. Comer as melhores carnes, beber vinhos doces. E o resultado daquela exposição toda culmina naquela declaração famosa: a alegria do Senhor é a vossa força. Nossa, mas vamos ser bem honestos, isso soa quase antinatural, né? Porque a nossa intuição humana diz que, se a gente errou, a gente precisa passar por um longo período de luto, de autopunição. O ser humano tem essa tendência, né? Sim, como que o arrependimento se transforma em festa de uma hora para outra? E isso leva a gente para o nosso primeiro tópico, que é a natureza dessa alegria dos salvos. Que é um conceito que foi bem distorcido, né? Muito. A palavra alegria foi diluída pela cultura de hoje. A gente ouve muito falar em, viver leve, buscar o bem-estar contínuo, através de um hobby, ou até aquela necessidade de projetar uma vida perfeita nas redes sociais. A famosa positividade tóxica. Exato. E aí eu levanto essa questão. Como a verdadeira alegria bíblica se diferencia dessa positividade tóxica ou desse bem-estar secular que ignora a dor? Olha, essa distinção não é só importante. Ela é literalmente a linha divisória entre uma fé cristã madura e um simples livro de autoajuda. Com certeza. Porque a alegria secular, ela é puramente baseada em circunstâncias.
O mecanismo é simples. Se o clima tá bom, a saúde tá ótima, o saldo no banco tá positivo, o cérebro libera dopamina e a pessoa se sente alegre. Mas basta uma coisinha dar errado, tipo uma demissão ou um diagnóstico ruim, para essa estrutura desabar completamente, né? Exatamente isso. Já a alegria do salvo, ela tem um mecanismo interno, não externo. Ela brota da reconciliação com o Criador, do perdão. E no Antigo Testamento a gente vê isso de um jeito muito claro com Davi, né? No Salmo 51, versículo 8. Sim, logo depois daquele pecado terrível dele com Batseba, ele clama a Deus para voltar a ouvir júbilo e alegria. E o mais interessante é que ele não pede para a circunstância ficar mais fácil. Ele pede para a barreira do pecado ser tirada, para que a alegria da salvação pudesse voltar. É fascinante pensar que a fonte da nossa alegria cristã é o perdão. E o material da nossa lição menciona os escritos de Matthew Henry, aquele comentarista puritano brilhante. As reflexões devocionais dele são muito profundas. Como que ele enxerga esse equilíbrio entre a alegria e os problemas da vida? A análise dele é cirúrgica, sabe? Ele observa que a verdadeira força do crente não vem de ignorar o problema fingindo que não dói, mas vem do regozijo no Senhor. Não é sobre colocar um sorriso falso no rosto durante um luto ou uma crise, né? De forma alguma. O Henry diz que a escuridão de uma provação só fica insuportável quando ela é somada à escuridão da ignorância. Nossa, forte isso. Muito forte. Então, na prática, quanto mais a mente da gente é iluminada pelas Escrituras, mais consolo a gente acha no meio da dor. A palavra não anestesia a tristeza, ela te dá uma âncora. Ela dá aquela sobriedade no topo da montanha, pra gente não ter soberba, e dá a direção lá no fundo do vale pro desespero não tomar conta. Perfeito. E no Novo Testamento isso ganha contornos ainda mais evidentes. A própria palavra evangelho já carrega a essência de novas de grande alegria, lá em Lucas 2. E aqui, olha, eu quero trazer um aspecto etimológico que eu achei brilhante no nosso estudo, lendo o dicionário bíblico Wycliffe, que é ótimo para entender esses termos originais. Sim, a raiz grega da palavra alegria, né? Lança muita luz sobre isso. Exato. A principal palavra para alegria no Novo Testamento é chará. E o mais lindo é que chará divide a mesmíssima raiz de charis, que é a palavra para graça. Nossa, essa conexão é belíssima. O texto sagrado está ensinando, através do próprio idioma, que a verdadeira alegria é um subproduto da graça de Deus. Não é algo que a gente fabrica com força de vontade, né? E o comentário bíblico Beacon aprofunda isso conectando com Gálatas 5. A alegria é listada lá como fruto do Espírito Santo. Ou seja, ela é a manifestação externa, aquela que todo mundo vê, da nossa paz interna, que no grego é eirene. Deixa eu ver se eu consigo resumir essa mecânica espiritual, então. Se a graça, charis, me reconcilia com Deus, eu recebo a paz, irene. E por ter essa paz, o Espírito produz a alegria, chara, que fica firme independente da tempestade lá fora. Perfeitamente resumido. E aplicando isso para a nossa vida pessoal, é por isso que Tiago, no capítulo 1, diz para a gente ter por motivo de toda alegria o passar por provações. O crente não fica alegre porque está sentindo dor, mas porque sabe que Deus está forjando maturidade através daquilo. Sim. E na vida da família, ou da igreja, o reflexo disso aparece muito em Atos 2,46. A igreja primitiva partindo o pão nas casas com alegria e singeleza de coração. É um modelo pra gente, né? O ambiente cristão, seja na nossa casa ou lá no templo, não pode ser aquele tribunal de julgamentos pesado onde todo mundo só aponta o dedo. Verdade. Tem que ser um lugar de acolhimento genuíno, o que já cria uma ponte natural para o nosso segundo tópico, que é sobre celebrar as vitórias. E esse é um ponto que gera muita confusão no meio cristão, não é? Demais. Porque a gente entende que a alegria é interna e suporta as tempestades, tudo bem. Mas e quando as coisas dão certo materialmente? Aí tem gente que acha ruim. Pois é. Tem uma corrente de pensamento que meio que romantiza o sofrimento. Aquela ideia de que, a gente tem que carregar a cruz, então o crente maduro tem que estar sempre de cabeça baixa, meio triste. Como se comemorar uma vitória terrena fosse pecado ou sinal de que a pessoa é carnal. Isso. Mas como a teologia da nossa lição da Betel lida com essa celebração de vitórias concretas? Olha, esse é um mito que a gente precisa derrubar hoje.
A teologia bíblica não apoia essa imagem do crente melancólico como se fosse um troféu de santidade. Nem um pouco, né? O apóstolo Paulo é muito enfático em Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando Jesus mandou tomar a cruz, ele não estava proibindo a gente de sorrir, né? Não, ele estava falando sobre renunciar ao pecado e negar o nosso egoísmo. E voltando para Neemias 8, que é a espinha dorsal dessa lição, o povo chorava pelo arrependimento. Mas a instrução não foi fazer um jejum de 40 dias em panos de saco. Exato, foi celebrar. Quando a graça age, a resposta certa é reconhecer publicamente o favor que a gente recebeu. E tem um exemplo no Antigo Testamento, lá em Êxodo 15, que eu acho muito dramático para ilustrar isso. O povo de Israel tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho. O exército de Faraó tinha sido derrotado, um milagre absoluto. Uma vitória estrondosa. Mas, se a gente olhar para o contexto geográfico ali, o que estava imediatamente na frente deles era o deserto de Sur. Um território árido, cheio de serpentes, sem água. Eles saíram de um problema gigantesco e iam entrar de cabeça em outro. Pela lógica humana, eles deviam estar ali apavorados, sabe? Calculando quanta água tinha sobrado. Mas o deserto iminente não impediu Moisés de cantar. E nem impediu Miriam de pegar o tamboril e liderar as mulheres dançando pelo livramento que acabavam de receber. Eu acho que a lição espiritual aí vira uma chave na cabeça. Eles não permitiram que a ansiedade pelo desafio de amanhã roubasse a adoração pelo milagre de hoje. Nossa, isso é muito profundo. Não deixar o deserto de amanhã silenciar o tamboril de hoje. E a gente, na prática, faz exatamente o oposto, né? Sim, a pessoa passa meses orando por emprego, aí quando consegue, em vez de fazer um culto de ação de graça, já começa a reclamar. E agora eu vou ter que pegar trânsito todo dia. Pois é, a gente foca logo no problema seguinte. E o material da editora Betel traz uma análise muito pertinente do bispo primaz Manuel Ferreira sobre isso. Sobre as festas descritas em Levítico, né? Isso mesmo, Levítico 23. Quando ele comenta que Deus instituiu festas e convocações solenes durante o ano para Israel, ele mostra que Deus obrigava o povo a festejar. E celebrar não é vaidade, né? É uma exigência para combater um veneno terrível, que é a amnésia espiritual. Exatamente, combater a murmuração. A gente tem uma facilidade imensa para esquecer o que Deus fez ontem e já começar a reclamar do que está faltando hoje. E como que a gente aplica isso na nossa vida pessoal hoje? Porque a gente precisa treinar o cérebro para focar na bondade de Deus. Olha, um excelente exercício espiritual é mudar a forma como a gente começa o dia. Em vez de acordar, pegar o celular e já mergulhar nas tragédias do noticiário, que tal colocar um hino? Fazer uma oração só exaltando a Deus sem pedir absolutamente nada. O impacto emocional disso é enorme. É transformador. E na dinâmica familiar, a gente precisa construir esses memoriais de forma intencional. É normal reunir a família para orar, pedindo cura, pedindo porta aberta, mas e as reuniões de celebração? Verdade. O filho tirou uma nota boa que estava super difícil. Faz um bolo simples, ora junto e festeja. Quitou uma dívida. Faz uma roda de testemunho ali na sala de casa mesmo. Isso ensina para as crianças que Deus não é só um pronto-socorro para os dias ruins, mas é o nosso convidado de honra nos dias de alegria. E isso muda o ambiente da igreja também, né? Substitui aquelas rodinhas no corredor que só sabem reclamar do calor, do ar-condicionado, por um ambiente de testemunho edificante. O que já prepara o terreno perfeitamente para o nosso último ponto, porque a celebração foca nessas vitórias grandiosas. Mas a gratidão e a reverência são o combustível dos dias comuns. E a gravidade da ingratidão, a gente tem uma analogia provocativa aqui. A analogia do banquete. Conta pro pessoal. Imagina o seguinte, uma pessoa recebe um convite super exclusivo, honroso, para um banquete na casa de um rei soberano. Ela aceita, veste a melhor roupa, senta numa mesa majestosa. Cheia das melhores comidas. Mas durante o jantar inteiro, em vez de agradecer ao rei e aproveitar o privilégio, essa pessoa passa o tempo todo de cabeça baixa, rolando o feed do celular. Ou reclamando com quem tá do lado que a comida demorou para chegar. Sim, isso seria um insulto terrível para o anfitrião, não é? Uma falta total de reverência e gratidão pelo convite. Olha, essa analogia chega a ser incômoda.
porque ilustra com uma precisão cirúrgica o que acontece muitas vezes nos nossos cultos, sabe? Na nossa postura diante de Deus. Colossenses 3,15 fala muito disso. Sim, ela tem um mecanismo incrível de tirar o nosso foco do que está faltando e redirecionar a nossa visão para o que Deus já fez. Vê a atitude do rei Davi lá em 2 Samuel 7. Ele estava no palácio, finalmente em paz. A reação normal seria ele aproveitar o luxo e pedir mais riquezas ainda. Mas não, a gratidão constrange Davi. Ele sente a urgência de construir um templo para devolver a adoração a Deus, que tirou ele do pasto e botou no trono. E é sobre aquele versículo desafiador também que o teólogo Howard Marshall comenta na lição, o de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Porque dar graças em tudo, assim, à primeira vista, parece uma coisa meio fora da realidade quando a gente olha para o sofrimento no mundo, né? Exatamente. Como que o Marshall explica isso na nossa lição? Ele explica que isso não significa adotar um otimismo cego, sabe, ingênuo para as tragédias. A base disso está lá em Romanos 8:28, a soberania de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. O crente dá graças no meio da crise porque tem a convicção de que até as adversidades têm propósitos didáticos nas mãos de Deus. E isso tem que ser a bússola do nosso culto congregacional. Entrar por suas portas com ações de graças, né? Como diz o Salmo 100. E aí, voltando para aquela analogia do celular no banquete do rei, o texto da lição toca numa ferida bem atual e prática. Os comportamentos no culto, isso é sério? Muito. A lição aponta que algumas coisas que são toleradas hoje, tipo chegar sistematicamente atrasado por pura negligência, ficar de conversinha fútil durante a pregação, ou consumindo rede social com o culto rolando solto. Pois é, isso revela uma doença espiritual grave. Não é só falta de etiqueta social, é falta de reverência. É a ausência de gratidão pelo convite da salvação. É um sintoma de um coração que perdeu o temor, sabe? A lição até lembra aquele episódio super trágico do Antigo Testamento, de Nadab e Abiú. Filhos de Arão, sacerdotes, eles tinham total intimidade com o sagrado. E o texto diz que eles ofereceram um fogo estranho diante do Senhor, agiram de forma leviana e foram fulminados. E o que esse fogo estranho representa pra gente hoje? A atitude de tratar o que é santo como se fosse algo qualquer, algo profano. A banalização da presença de Deus. Exato, porque a conversa paralela ou celular geram indiferença. E a indiferença acaba destruindo a nossa reverência. E quando a gente perde a capacidade de se maravilhar com a graça de Deus durante o culto, a adoração vira um peso. Vira só um hábito social de domingo. O teólogo Meyer Perman, que também está citado na nossa lição, ele descreve muito bem a pureza do culto apostólico. Não tinha essa ideia de igreja como um lugar de entretenimento passivo. Onde a gente senta para dar nota se a música agradou ou se o pastor foi engraçado hoje, né? De jeito nenhum. Envolvia cânticos, instrução espiritual densa, atuação real do Espírito. O centro era a glória de Cristo. E como que a gente aplica isso na prática hoje? Porque para o pessoal de casa, a vida pessoal tem que transformar a gratidão numa disciplina diária, não é? É mudar o padrão de pensamento mesmo. Substituir aquela murmuração que fica silenciosa na cabeça de a gente por uma declaração verbal das misericórdias de Deus logo de manhã. E olhando para a família e para a igreja, o maior desafio é a gente formar a próxima geração. Porque não adianta nada eu dar uma aula linda sobre gratidão para as crianças se no domingo o clima no carro é de briga. Ai, que estresse, tem que ir para a igreja, chegar lá atrasado, senta de mau humor lá no fundo. As crianças absorvem isso. O exemplo prático ensina muito mais. Com certeza. Pais que priorizam a casa de Deus, que se preparam antes de sair de casa, participam cantando e adorando, estão passando um legado invisível mais imenso. Estão dizendo em silêncio para os filhos: esse é o momento mais importante da nossa semana. Nós somos muito gratos por estar na presença do grande rei. Que responsabilidade maravilhosa. E, bom, com essas reflexões tão profundas, a gente começa a ir para a conclusão do nosso encontro de hoje. Qual que seria o grande resumo desse percurso todo que a gente fez? Eu diria que o resumo que todo mundo precisa guardar é esse.
A genuína reconciliação com Cristo, através do nosso arrependimento, nos arranca daquela tristeza do pecado. E insere a gente numa vida de alegria autêntica e gratidão constante. Isso mesmo. Não é uma euforia que depende de dinheiro ou de circunstância, mas uma paz sólida, que é sustentada unicamente pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É a nossa âncora verdadeira num mundo inconstante, né? E o encorajamento pastoral que a gente quer deixar para quem nos ouve é bem claro: perseverem na fé com muita coragem. Tomem aquela decisão consciente, hoje mesmo, de abandonar a murmuração, porque ela consome as nossas forças e cega o nosso entendimento espiritual. Vivam na prática como novas criaturas em Cristo. E olha, nosso mergulho não para por aqui, tá? Semana que vem o estudo promete. Opa! Lição 10. Isso, a gente vai entrar na lição 10, que tem o tema o arrependimento, aspecto indispensável para uma nova vida. Vai complementar perfeitamente o que a gente conversou hoje. Vai ser mais uma oportunidade preciosa de crescimento. E finalizando esse nosso estudo de hoje, a minha oração e a minha palavra de bênção é que o Senhor Jesus guarde as mentes e os corações de cada um de vocês. Amém. Que a paz que excede todo entendimento governe os lares e que a gratidão sincera seja, sabe, a marca registrada da caminhada de vocês nessa nova semana. E da minha parte, o nosso profundo agradecimento a todo mundo que tirou esse tempinho do dia para ouvir e meditar na palavra com a gente. Continuem firmes e, como já é a nossa tradição, a nossa confissão no encerramento. EBD fiel. Fiel à palavra. EBD fiel. Fiel à palavra. Mas antes de você desligar o nosso áudio, a reflexão que fica ecoando para essa semana é aquela sobre o banquete. Verdade. Pensem nisso. No seu próximo momento a sós com Deus ou no culto congregacional de domingo agora, observa o seu próprio coração. O deslumbramento de ter sido convidado pelo rei ainda está vivo aí dentro? Ou a familiaridade com o convite fez a gente esquecer a majestade de quem chamou a gente para a mesa? Fica a reflexão. Até o nosso próximo encontro, pessoal!